Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a cerimônia em que o presidente Lula sanciona projeto de lei complementar que define regras gerais para a organização da Defensoria Pública da União e para a Defensoria Pública nos Estados. Acompanhe. Excelentíssimo Ministro da Justiça, Tarso Genro, em nome de quem cumprimento as demais autoridades aqui presentes, senhores defensores públicos, senhor presidente, é uma grande satisfação poder compartilhar com os meus colegas defensores esse avanço institucional que nós sentimos com a aprovação desse projeto. Esse é um dia de comemoração, não só dos defensores públicos, mas das milhares de pessoas que carecem do serviço da Defensoria Pública para que o Estado possa abrir as portas do judiciário para esses grupos vulneráveis. Eu acredito que democracia existe desde que as portas do judiciário estejam abertas para a população carente. E foi graças ao empenho do Poder Executivo, foi graças ao empenho do Congresso Nacional que essas portas, hoje existe uma luz no fim do túnel. Qual a luz? A chama altruísta do defensor público continua acesa. Por quê? Com a aprovação desse projeto, a Defensoria Pública passa no cenário nacional a ser uma instituição respeitada e principalmente voltada para esses grupos vulneráveis. Foi através desse projeto que exige uma obrigatoriedade de que o defensor saia dos seus gabinetes, se aproxime dessa população e que está na periferia, nos locais mais distantes. Foi na sua gestão, presidente, que hoje nós saltamos de 110 defensores e estamos em 350 defensores públicos da União. É um quantitativo que triplicou, muito precisa ainda aumentar. Sim, precisa aumentar. Mas essa chama, através desse projeto, só nos fortalece, nós temos a agradecer. Meu muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do senhor André Luiz Machado de Castro, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva, excelentíssima senhora ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor ministro da Justiça, Tarso Genro, meus colegas, caros colegas defensores públicos, senhoras e senhores. Senhor presidente, gostaria de recordar um momento muito importante na história de todos nós, defensores públicos, no ano de 2002, quando o senhor era candidato à presidência da República. Nós tivemos a satisfação, nós fizemos o convite, um pouco incrédulos se seria aceito, e tivemos a satisfação que o senhor aceitou o convite para debater com os defensores públicos as suas propostas para o acesso à justiça, para a segurança pública, acesso à justiça e defensoria pública. E o senhor foi à sede da Associação Nacional dos Defensores Públicos no Rio de Janeiro, era julho de 2002, e lá o senhor apresentou o programa. O seu programa, presidente, sem tomar tempo, eu gostaria de apenas recordar aqui que é importante esse registro. Seu programa dizia, e o senhor defendeu isso com muito empenho, em uma agenda excludente como a nossa, o acesso de todos à justiça é mais uma das tantas regras existentes apenas no plano abstrato da lei, incapaz de se concretizar na realidade dura da desigualdade institucionalizada. A reivindicação por defensoria pública inscreve-se assim na agenda urgente por mudanças de rumos nas políticas públicas e por ser o mais eficaz, eficiente e efetivo mecanismo posto à disposição da cidadania. Naquela época, senhor presidente, a defensoria pública já estava estruturada em alguns estados, em outros, muitos ainda não, e era uma promessa constitucional, uma promessa que a Constituição fazia à população mais carente e que ainda não tinha se concretizado em todo o país. Passados 7 anos, senhor presidente, depois da aprovação da reforma do Judiciário com a autonomia da Defensoria Pública e agora coroado pela aprovação desse projeto, a sua promessa foi cumprida. Hoje, a Defensoria Pública Hoje a Defensoria Pública não depende mais de favores para existir. A Defensoria Pública tem dignidade.
Os defensores públicos têm dignidade. Isso significa que a gente tem condições de ir para o interior do Estado e para a periferia das cidades para poder atender a população, porque esse atendimento jurídico é justamente a população mais pobre que mais precisa. E esse é nosso trabalho e nós fazemos isso com muito orgulho e cada vez mais confiantes pelo empenho, né, e por toda essa confiança que o senhor deposita no trabalho de todos nós. Senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer também a mensagem de autoria do senhor. O senhor encaminhou essa mensagem ao Congresso Nacional, mas o grande empenho do Ministério da Justiça, tanto com o ministro Márcio Tomás Bastos, como o ministro Tarso Genro, na elaboração desse anteprojeto, encaminhado para o Ministério, para a Presidência da República, e no Congresso Nacional foi realmente impressionante a forma como ele tramitou, tanto de maneira rápida, como consensuada em todo o país, por todos os deputados e senadores, dos diferentes partidos, matizes ideológicos e estados da Federação. O projeto foi aprovado rapidamente na Câmara dos Deputados, e aí tem que fazer menção aqui aos ilustres deputados que prestigiam essa solenidade, né, e o deputado Mauro Benevides, que foi o autor do substitutivo, deputada Janete, deputado Wilson Santiago, nosso colega, um empenho incrível para a aprovação desse projeto. Fazer rapidamente um resgate aqui, que a nossa lei orgânica, senhor presidente, a autoria do substitutivo da nossa lei orgânica, que agora está sendo reformada, foi do deputado Sigmaringa Seixas, que está presente aqui também, não o vejo, mas nosso eterno agradecimento ao deputado Sigmaringa. E no Senado Federal, a condução brilhante do senador Antônio Carlos Valadares, relator, né, e do senador Romero Jucá, né, um campeão na defesa desse projeto. Né. Muito obrigado, senador Romero Jucá. E, portanto, senhor presidente, para encerrar, né, como marca desse agradecimento de todos os defensores públicos do país, eu gostaria de chamar uma colega nossa, aposentada, que foi muitas vezes ao Congresso Nacional defender esse projeto, que é a doutora Terezinha, para entregar o colar do mérito da Associação Nacional dos Defensores Públicos a Vossa Excelência. Para o uso da palavra, o senhor Tarso Genro, ministro da Justiça. Excelentíssimo senhor presidente da República, companheiro Lula, dignos presidentes das associações estadual e federal da Defensoria Pública, querida ministra Dilma Rousseff, que nos deu uma sustentação extraordinária na Casa Civil para que nós pudéssemos trabalhar junto com vocês para a aprovação desse projeto. Meu querido defensor público da União, recentemente nomeado pelo presidente da República. Senhor presidente, o senhor, como defensor público número 1 da nação, chega de uma viagem histórica. Cansado que está, não deixa de promover um ato de sanção pública deste projeto de lei fundamental para as garantias da cidadania. O defensor público, senhor presidente, como o senhor bem sabe, é o assistente jurídico dos pobres, dos que mais necessitam criar condições para o acesso à justiça e mais necessitam da efetividade da prestação jurisdicional. O Ministério da Justiça sempre acompanhou com o máximo de zelo e responsabilidade o projeto de lei de iniciativa de Vossa Excelência, que ora é sancionado, a fim de fortalecer institucionalmente a Defensoria Pública da União e estabelecer regras gerais para as defensorias públicas dos Estados, sobretudo